Vamos então agora para a sua primeira aula de Direito Empresarial. Nela, nós veremos a relação entre o direito e a sociedade e o quadro geral entre o direito público e o direito privado e a importância de se separar o direito público do direito privado. Vamos então começar uma introdução geral ao mundo do direito, uma evolução histórica, uma contextualização sobre o direito. O direito, ele surge de conflitos sociais. O direito ele surge como uma necessidade social de se autorregulamentar, de regulamentar a relação entre os indivíduos que pertencem a essa sociedade. O direito, então, ele existe desde os tempos da caverna, quando o homem começou a se organizar em grupos, saiu do individualismo e começou a se organizar em grupos. E para conviver, para saber interagir no dia a dia, eles criavam regras de convivências básicas, por exemplo, não matar alguém. É uma regra de convivência básica que ajuda as pessoas a conviverem em sociedade. Um dos primeiros códigos que a gente tem escrito da história é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é 1700 alguns quebrado antes de Cristo, tem a data certinha na apostila de vocês, e é um dos primeiros códigos que trazem um apanhado de normas sociais escritas de forma organizada, separada por capítulo, por temas, por abordagem, etc. E no Código de Hammurabi, como é um código muito antigo, ainda prevalece a Lei de Talião. O que é a Lei de Talião? A Lei de Talião basicamente é o olho por olho, dente por dente. Então tinha algumas questões, por exemplo, se eu matasse o filho de fulaninho, o fulaninho poderia vir e matar o meu filho, como forma de recompensa, como forma de indenização. Se eu roubasse uma vaca do fulaninho, ele poderia vir roubar uma vaca minha, um bicho meu. Se eu furasse o olho do fulaninho, ele tinha o direito de vir e furar o meu olho também. O direito foi evoluindo, as questões sociais foram se aprofundando mais e os conflitos sociais, então, já não poderiam mais ser solucionados pela Lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, porque nem sempre isso buscava justiça. Vamos supor, se eu matasse o filho de alguém e eu não tivesse filho nenhum, como aquela pessoa poderia ser indenizada? Como o direito poderia ser equilibrado? As pessoas poderiam ser colocadas em situação de equilíbrio se eu não tinha filho para ele se vingar de mim. Então, foram criadas algumas outras normas, algumas outras ferramentas que passaram a servir como forma de indenização, como forma de equidade, de colocar as pessoas num nível de equidade. Por exemplo, a indenização monetária. Toda vez que um sujeito, e aí surge logo depois do Código de Hammurabi em Roma, se eu não me engano, esse conceito da indenização como forma de compensação jurídica. Então, suponhamos, eu matei um escravo do meu vizinho e aquele escravo rendia para ele tantas sacas de milho por semana. Então, eu teria que pagar ao meu vizinho tantas sacas de milho por semana porque eu deixei, matando o escravo dele, eu fiz com que ele deixasse de ganhar aquelas sacas de milho por semana, entende? Então veja, o direito buscou na compensação monetária, na compensação financeira, algo para compensar, para colocar as pessoas em equidade. Nisso a gente passa para o direito público e direito privado. Quando a gente começa a formatar as leis em códigos, a separar elas de forma objetiva e de forma científica, a gente precisa separar elas no sentido de o que é um conflito que é de interesse social geral do governo, do Estado, enfim, da organização social geral, e o que é um conflito de interesse só daquelas partes, só das partes que contraem aquele direito. E aí a gente chega na grande separação de direito público e direito privado. O direito público, como o nome já diz, reflete tudo aquilo que é público, E o direito privado reflete tudo aquilo que é privado, que diz respeito à relação de dois indivíduos somente. E o público diz respeito ao interesse da sociedade, ao interesse público, à supremacia do interesse público. A diferenciação é importante por quê? Porque o direito, o juiz ou o jurista, quando for julgar um caso, quando for decidir alguma coisa, ele vai pautar a sua decisão em cima disso. Vamos supor, vou dar um exemplo, que houve uma desapropriação de terra, uma desapropriação de um terreno qualquer, Se foi o governo, lógico, a desapropriação acontece por interveniência do governo. Se o governo desapropriou, provavelmente a norma utilizada nessa desapropriação é de direito público. E a solução jurídica encontrada pelo jurista, pelo juiz, pelo doutrinador ou por quem quer que seja que vá analisar esse caso, tem que ser analisada pela ótica do direito público. Vamos supor outro exemplo. Temos um grupo de amigos, um grupo de empresários que se reúnem para abrir um empreendimento em sociedade, um condomínio
condomínio residencial. Eles compram um lote de terra, loteiam esse lote de terra, obviamente, né? Colocam ruas, separam em terrenos, etc. e abrem o condomínio, certo? Veja que a venda desses lotes, a venda desses terrenos para os compradores finais, para os consumidores, é uma relação de direito privado. A relação, inclusive, entre os sócios de constituição dessa sociedade é de direito privado. Só diz respeito a eles, né? Agora, já a construção, a averbação do projeto, o projeto de drenagem de água da chuva, de drenagem de esgoto, por exemplo, a questão ambiental, dos impactos ambientais desse condomínio, da implementação desse condomínio, já são de interesse público, interessam a toda a sociedade. Por isso que essas normas que diz respeito ao como o condomínio vai ser, quais regras ele tem que obedecer, quais os interesses sociais ele tem que preservar, são de direito público. E quando surgir um conflito daí, os juristas têm que se balizar nas regras de direito público para resolver esse problema de direito público. Bom, para separar então se o direito é público ou privado, nós temos 4 grandes pontos, 4 grandes critérios, né? O primeiro deles é o critério de interesse, então é só analisar nessa relação jurídica se o interesse é privado, só de 2 ou mais pessoas ali, ou se é de interesse público, coletivo, da sociedade. Se for de interesse público, o direito é público, se for de interesse privado, o direito é privado. O critério do sujeito, se um dos sujeitos envolvidos na relação jurídica é o Estado, as normas que regulam essa relação são de direito público. O critério da subordinação, se o Estado figura no polo passivo ou no polo ativo de uma relação jurídica e ele tem o poder de mudar aquela relação jurídica de forma unilateral porque ele quer, sem consultar ninguém, também é de direito público. E o critério formal, que é quando a lei fala que aquela questão é de direito público ou de direito privado. Nenhum desses critérios é bom ser analisado individualmente, um por um. O bom, o excelente, é que a gente consiga analisar os 4 critérios ao mesmo tempo. E analisando os 4 critérios, a gente consegue chegar na definição se aquela relação jurídica ela é de direito público ou de direito privado. Essa foi a nossa aula primeira do nosso curso de Direito Empresarial. Espero que você continue com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.